Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de TI/D sendo bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. E no conteúdo de hoje eu vou falar sobre por que investir na sua comunicação acelera a sua jornada para ser um profissional de TI/D e ser bem remunerado por isto. Um dos grandes desafios para quem quer ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas é a comunicação. Para você ter uma ideia, uma pesquisa inglesa demonstrou que o maior medo que as pessoas possuem é exatamente enfrentar o desafio de falar em público, ficando atrás apenas do medo de ser acometido por uma doença grave ou de passar por algum desconforto financeiro. Ou seja, tem pessoas que preferem morrer do que falar em público. Provavelmente você já tenha sentido desconforto de precisar falar em público e ser paralisado pelo medo ou pela falta de técnicas suficientes para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Talvez você queira descobrir uma forma de ser mais seguro e confiante em suas apresentações. E neste conteúdo eu vou te mostrar por que investir na sua comunicação pode acelerar a sua carreira como um profissional de TI/D, te levando a ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. E eu sei o quanto é desafiador precisar usar a nossa comunicação e não dominar as técnicas para alcançar os resultados desejados. Eu me lembro da primeira vez que eu tive que falar em público, desastre que foi. Eu me lembro que eu fazia parte dos grupos de oração, dos grupos de jovens na Igreja Católica, na minha juventude, e ali uma das funções é exatamente você pregar o Evangelho, compartilhar a palavra. E para isso você precisa ir à frente das pessoas e fazer uma palestra. Fui convidado para fazer essa palestra, eu já tinha entendido o quanto Jesus fazia e faz a diferença na minha vida, e eu entendi que eu precisava compartilhar para muito mais pessoas aquilo que tinha mudado a minha vida. E aí a única forma era exatamente pregar, estar ali à frente, embora eu nunca tivesse feito isso. Fiquei meio com receio, virei para uma pessoa que estava ao meu lado, né, que já tinha experiência. Ele sinalizou para mim de maneira positiva, como quem diz: fica tranquilo, eu vou te ajudar. E aí o tempo foi passando, o dia da palestra estava chegando e nada dele me ajudar. Resultado, como eu não tinha preparado nada, eu não sabia nem como me preparar, a única coisa que eu sabia é que para falar de Deus você precisa ter intimidade com Ele. Então, mais do que nunca, eu fui rezar. E eu me lembro daquele dia ter feito um dia de jejum, ter passado a oração, chegado uma hora antes, ter rezado o rosário diante do Santíssimo Sacramento. Mas quando eu fui para frente daquelas mais de 200 pessoas, peguei aquele microfone que eu nunca tinha pego na vida, eu tremia, morrendo de medo, minha boca começou a secar, comecei a ver um monte de estrelinha, parecia que eu ia desmaiar naquele momento. E foi então que, por medo, eu simplesmente joguei o microfone na mesa e saí correndo. A impressão que eu tenho é que ainda hoje eu escuto o som do microfone batendo naquela mesa. Gente, foi uma experiência horrível. Mas a partir daí, isso que poderia ter sido para mim um sinal vermelho, na verdade não, foi um sinal de alerta num primeiro momento e depois um sinal verde, porque eu entendi que eu precisava me preparar, que eu precisava me qualificar, que eu precisava desenvolver a minha comunicação. E foi isso que me levou a fazer diversos cursos de oratória, retórica, formação para palestrantes, enfim. Claro que isso é ao longo, né, de toda a minha jornada, e até hoje tudo que tem ligação com a comunicação, com o aprimoramento da transmissão da minha mensagem, eu busco, eu aprofundo,
porque eu sei da relevância que isso é para a minha vida e para a vida de diversas pessoas. Então, logo nos primeiros estudos que eu comecei a fazer, já aprendi a organizar a minha fala, organizar a minha mensagem. Fui chamado novamente para fazer uma outra pregação, uma outra palestra, e humildemente falando, depois de ter me preparado, além também de ter rezado, né, escutado o que Deus queria compartilhar com as pessoas, posso dizer que foi uma apresentação extraordinária, maravilhosa. E isso me mostrou o quanto que cuidar da nossa comunicação, nos preparar, faz com que a gente tenha resultados ainda melhores. E para você ter uma ideia, o desenvolvimento, para mim, da minha comunicação foi tão poderoso que, além de me ajudar na minha espiritualidade, na minha missão de levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, além de me ajudar na minha comunicação com as pessoas, me ajudou muito também na minha atividade profissional, na minha carreira. Acredite ou não, foi a comunicação, dominar a arte de falar bem em público, que abriu diversas portas para a minha carreira. Uma delas, e para mim a mais importante de todas, a oportunidade de trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar isso com você. A boa notícia é que existe uma série de técnicas que nos ajudam a desenvolver a nossa comunicação. Em especial, para você que tem o desejo de ser um profissional de T&D e poder ser bem remunerado, eu recomendo fazer disso um dos pilares da sua carreira. Quando eu percebi a necessidade e os resultados extraordinários que dominar essas técnicas trouxeram para a minha vida e para a minha carreira, eu nunca mais parei de buscar ferramentas que me permitissem aprimorar a minha comunicação. Portanto, eu recomendo que você dedique tempo para aprender, por exemplo, dominar o mecanismo do medo. Essa é uma realidade, como eu dizia no começo, que aflige uma grande quantidade de pessoas. E quando nós aprendemos a entender que o medo não é um adversário, mas uma ferramenta poderosa para nos ajudar, nós aprendemos a dominar, e não só dominar, mas nós aprendemos a usar este medo a nosso favor para potencializar o resultado das nossas apresentações. Sugiro que você também conheça os vários tipos de apresentação que podem ser utilizadas para transmitir a sua comunicação e a sua mensagem. Aprender, por exemplo, desenvolver um roteiro que te permita trazer clareza e compreensão para o seu público, que te permita organizar essas ideias. Aprender também técnicas para deixar a sua comunicação e a sua mensagem ainda mais atraente e cativante para o público que você está interagindo e está lidando. E falando em interagir e lidar com o público, eu recomendo também que você procure dominar as técnicas de expressão não verbal. É interessante que comunicação não é só o que a gente fala, mas é o como a gente fala. E aí o nosso corpo, ele tem um papel fundamental, extremamente importante para que nós possamos transmitir esta mensagem com muito mais propriedade, com muito mais potência, com muito mais força. Além disso, é importante também, para que você potencialize os resultados da sua comunicação, que você desenvolva a capacidade de se vestir para o sucesso. Eu gosto de chamar desta forma porque é o que nos ajuda, primeiro, a ter cada vez mais segurança, autoconfiança e também, claro, passar uma boa mensagem para quem vai estar atento, ouvindo e prestando atenção à nossa mensagem. Não existe nada pior do que você ter se preparado, organizado a sua fala, estar ali diante do público, dando o seu treinamento, dando a sua palestra e perceber
que as pessoas estão incomodadas ou não estão participando ou estão se distraindo porque algum detalhe da sua roupa está chamando mais atenção do que a palestra que você está realizando. Então é um ponto importante para que nós tomemos cuidado. Importante também aprender a planejar, estruturar, treinar e executar as nossas apresentações, além, é claro, de dominar a técnica de avaliar os seus resultados ao término das suas apresentações. E por que isso é importante? Porque perceba que transmitir um conteúdo, transmitir a mensagem, é um processo que envolve, para não complicar muito nesse momento, um antes, um durante e um depois. Então, é importante que você tenha consciência disso. No antes, estude o tema, conheça um pouquinho das pessoas para quem você vai transmitir esse conteúdo, organize e estruture a sua mensagem, treine a sua apresentação. Depois, no dia, quando você for fazer o evento, fazer o treinamento, dar a palestra, que você procure chegar com um pouco de antecedência, checar os equipamentos para ver se tudo está de maneira correta, que você procure também relaxar, ter um momento para curtir a sua apresentação que você já preparou, e aí sim, na hora do evento, dá o seu show, faz a sua apresentação, faz o seu treinamento, e ao término, no depois, procure checar, verificar se tudo que você planejou, preparou, foi bem executado, foi bem conduzido. Mais do que se punir, muito mais até do que se punir, é que você aproveite a oportunidade para observar pontos de melhoria para a sua próxima apresentação. Eu gosto de dizer que a nossa melhor apresentação sempre vai ser a próxima, porque durante a que estamos fazendo no momento, nós estamos num processo de aprimoramento, de aprendizagem. Aquilo nos traz um monte de dicas para aprimorar e melhorar. Importante também aprender a se posicionar de maneira confiante, para que você possa garantir os resultados que são esperados naquele evento ou a partir da sua apresentação, da palestra que você está realizando. E por que tudo isso é importante? Porque se você não direcionar a sua comunicação para o público certo, você vai falar muito bem, porém, na grande maioria das vezes, você pode correr o sério risco de não alcançar o resultado pelo qual você foi contratado, o resultado que o teu cliente espera. Assim como aconteceu, por exemplo, numa história muito interessante de dois amigos. Então, os dois, eles, por coincidência, eles gostavam da mesma garota. E um deles vivia falando para todo mundo o quanto ele era apaixonado por aquela garota. Dava gosto de ver o quanto ele realmente era apaixonado por ela, porque ele falava para os quatro cantos, todos sabiam o quanto ele era apaixonado por ela e tinham a certeza que cedo ou tarde ele iria se casar com ela. Contudo, o tempo passou e quem acabou se casando com a garota foi o outro colega. E no casamento, uma das pessoas, muito curiosa, vendo que o eterno apaixonado estava ali, né, e sabendo que ele vivia falando dela para todo mundo, se aproximou e curioso perguntou: escuta, por que você que falava para todo mundo que era apaixonado por ela, acabou não se casando com ela e o seu amigo acabou se casando com ela? Pois é, rapaz, embora eu amasse demais essa mulher, eu falasse para todo mundo o quanto que ela era importante na minha vida, o quanto que ela era importante na minha história, o problema maior de todos era que enquanto eu falava dela para os outros, esse meu amigo, amigo da onça, falava com ela. Essa é uma pequena história
que nos ajuda muito a entender a importância de se organizar, se preparar, mas principalmente entender qual é o resultado que você espera. Quem é o público com quem você está falando? Então, é importante cuidar de todos os elementos envolvidos na sua apresentação, desde a sua preparação, desde a organização do evento, até principalmente entender quem é seu público e o que este público espera para a vida e para a carreira dele. Então veja, não adianta simplesmente querer melhorar a sua comunicação. É necessário direcioná-la para um objetivo. No nosso caso, se você quer ser um profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas e ser bem remunerado por isso, eu recomendo que você procure cuidar melhor da sua comunicação. Como eu falei, é importante que você aprenda a dominar o medo, se é que esse medo te paralisa de falar em público, que você aprenda a organizar a sua fala, estruturando a sua mensagem de tal forma que ela tenha começo, meio e fim, que você tenha compreensão de quem é o público para quem você vai estar direcionando a sua mensagem, que você aprenda técnicas de comunicação que vão fazer com que a sua mensagem se torne cada vez mais fluida, atraente e cativante, que você domine as técnicas de expressão não verbal, que você aprenda a fazer com que o seu corpo fale também, que você, como eu disse, se vista para o sucesso, aprenda a organizar a sua mensagem, prepará-la, entendendo que ela acontece antes, durante e depois, né? Principalmente avaliando os resultados dela, aprendendo a se posicionar de maneira confiante para que você possa de fato garantir os resultados que o teu público está de verdade esperando de você. Comece avaliando como está o seu poder de comunicação hoje, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. E aí, invista nos pontos em que você mais precisa se desenvolver, aqueles pontos que você mais precisa melhorar. Eu não tenho dúvida que gradativamente esse poder de uma comunicação extraordinária vai cada vez mais se tornar presente na sua vida como um profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E eu não tenho dúvida que cada vez mais os seus resultados vão ser potencializados pela sua capacidade, maestria de se comunicar bem com as pessoas. Quero agradecer por você ter acompanhado mais esse conteúdo que tem como objetivo te ajudar a se tornar um profissional de T&D, sendo bem remunerado por isto, treinando e desenvolvendo pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!